Mesmo que você se esforce, você não vai conseguir explicar o futebol e algumas coisas que acontecem no esporte. Você pode estudar e entender mais do assunto que a maioria e até mesmo acertar algumas vezes, mas no geral, ninguém nunca vai conseguir explicar como algumas coisas na bola acontecem. O Vitinho, quando surgiu, era uma das maiores promessas do futebol brasileiro, um garoto que fez partidaças com a camisa do Botafogo e que todo mundo apostava que seria um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Com passagens pela seleção brasileira na base, contratos com grandes clubes, quem é que poderia imaginar que o Vitinho ia decair tanto e se perder completamente na carreira? Quem é que poderia dizer que aquele garoto que chegou no Flamengo sob tanta expectativa e com festa da torcida iria decepcionar tanto no rubro-negro carioca e depois ia se perder completamente na carreira? Mas você sabe o que foi que aconteceu com o jogador depois dessa passagem decepcionante pelo Flamengo e como é que ele tá hoje em dia? Bom, fica tranquilo que eu vou te explicar melhor nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então já dá essa moral pra gente aí, vai, se inscreve aqui agora no canal, dá um like nesse vídeo e vem cá que eu quero te falar melhor sobre o Vitinho. Assim, acho que a minha maior dificuldade foi a pressão que eu mesmo trouxe, eu trouxe para mim, né? E em alguns momentos eu estava querendo muito corresponder e não fui muito inteligente da maneira com que eu abordei a situação e acabei me atrapalhando com isso. Acho que todos os clubes, né, do Brasil, todos os clubes grandes, ainda mais aqui o Flamengo, que é bem diferente, haverá a pressão de você chegar e corresponder. E eu trouxe muito esse peso para cima de mim e acabei tendo dificuldade. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem mais tranquilo, bem mais relaxado para poder dar o meu melhor e tenho certeza que tenho evoluído, que eu tenho ajudado a equipe. Eu projeto dar o meu melhor aqui, eu estou numa evolução, né? Tenho entrado e tenho ajudado o professor. Tem conversado comigo, me dado confiança e eu tenho muito desejo de estar na equipe titular, mas eu entendo que tudo tem um processo, então eu estou disposto a pagar o preço que for, fazer o que tiver que fazer para estar sempre jogando e com consequência de jogar e corresponder, isso, a titularidade vem naturalmente. Quando o Vitinho chegou no Flamengo, foi com festa. Não havia um rubro-negro sequer que não comemorasse a contratação do jogador naquele momento. Afinal, a gente tá falando de um moleque que quando surgiu no futebol brasileiro, meu amigo, jogava muita bola, realmente decidia jogos. O Vitinho surgiu no Botafogo em 2011, mas ele foi se destacar de fato em 2013 ao jogar do lado do holandês Seedorf. E meu amigo, o que esse garoto jogou no Botafogo naquele ano foi brincadeira, tá? Coisa que é inesperada, né? Eu nunca esperava jogar com o Seedorf na minha vida, até por ele jogar na Europa e ter a oportunidade de jogar com ele é uma coisa maravilhosa, porque a experiência que ele tem no futebol e na vida, ele ajuda bastante a gente, aconselhando, falando, e muito feliz de participar na partida com ele. Ele jogou tanto que, inclusive, em 2013, foi negociado com o CSKA, que pagou a multa de 10 milhões de euros para tirar o jogador do Botafogo. E a decisão do Vitinho de aceitar trocar o Botafogo pelo clube russo naquele momento irritou muito, chateou bastante a torcida do Botafogo, porque como os russos pagaram a multa, a decisão de deixar o Botafogo naquele momento coube ao Vitinho, e ele decidiu ir embora. O Botafogo, naquele ano, estava brigando com o Cruzeiro para ser campeão brasileiro, e quando o Vitinho deixou o clube, o Botafogo acabou perdendo o fôlego na disputa e terminou o campeonato em 4º lugar, garantindo vaga para a Libertadores do ano seguinte. Alguns chamaram a atitude do Vitinho de ingratidão, chamaram ele de mercenário, e todos sabiam que, hora ou outra, com o talento que ele tinha, o Vitinho ia mesmo ser seduzido pelas boas propostas do futebol europeu. O torcedor só não esperava que fosse daquela forma, bem no meio da temporada. Mas o Vitinho chegou no CSKA e viu que a adaptação, meu amigo, não ia ser nada fácil, tá?
O jogador assinou um contrato de 5 anos e ele estava triste, não vinha jogando bem no CSKA e então apareceu a oportunidade para ele de retomar a carreira no futebol brasileiro, defendendo o Internacional. E mais uma vez, a torcida do Botafogo ficou bem chateada quando ele voltou para o futebol brasileiro e ao invés de ir para o Botafogo, fazer um esforço para voltar para casa, ele acertou com outro clube do Brasil. O único consolo para a torcida do Botafogo, naquela época, era que o Vitinho voltava, pelo menos, para um rival, mas um rival que não era do mesmo estado, porque já imaginou se ele fosse para um Flamengo, Vasco ou Fluminense, irritaria mais ainda a torcida. Coisa que aconteceu depois, mas calma que a gente chega lá. No Internacional, o Vitinho jogou muita bola, principalmente no ano que ele chegou, em 2015. Ele caiu nas graças do torcedor colorado e eu não tô falando só pelos números, que foram excelentes. Em 96 jogos, ele marcou 29 gols e deu 7 assistências. Isso no total na passagem dele pelo Colorado. O Vitinho jogou bola mesmo no Inter e ele se apegou ao clube e à torcida na passagem que teve pelo Colorado, principalmente pela temporada de 2015. A de 2016, infelizmente, ele acabou caindo de rendimento como todo time do Internacional e aquela temporada terminou de forma trágica pro Colorado. E no momento que o Vitinho deixou o clube, o Internacional, cara, aquilo também chateou a torcida do Botafogo, porque parecia que ele estava mais triste de deixar o Inter do que propriamente quando ele deixou o Botafogo, o clube que revelou ele. Aqui, Vitinho, tá colocando a camisa, tá vestindo pela última vez essa camisa, por isso a emoção, esse ano? Cara, eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser que seja o último jogo, né? E que bom que foi com vitória. Que bom que foi com sacrifício. Foi na raça. Se hoje foi o último jogo, eu nunca mais vou esquecer daqui. Espero um dia voltar. Eu sou muito grato ao que o Inter fez por mim me dar a oportunidade de voltar a crescer, de voltar a mostrar quem eu sou. Então acho que hoje vai ser um dia inesquecível para mim, dependendo do que acontecer. Eu quero agradecer aos meus companheiros, à torcida, ao Inter por tudo que fez por mim. Eu sou eternamente grato por tudo isso. Olha, quase uma despedida do Vitinho, que tem o contrato encerrado em dezembro e é muito cara a renovação do empréstimo. Mas isso também se deve ao fato de que o Vitinho já conhecia como que era a vida na Rússia e ele não estava muito animado para voltar para o CSKA. Mas o Vitinho, por contrato, teve que voltar para o clube, ficou 6 meses ainda na Rússia e no meio de 2018 foi o Flamengo, um rival do Botafogo, outro tiro no coração do torcedor botafoguense, que contratou o jogador. Foi até a Rússia e pagou 10 milhões de euros. Naquele momento, o Vitinho se tornava a contratação mais cara do clube carioca, uma das mais caras do futebol brasileiro. E aí você imagina, o Flamengo naquela época montando super times, tinha acabado de chegar Everton Ribeiro, Diego, então realmente o Flamengo estava entrando para começar aquela temporada que os flamenguistas viram em 2019. Pagar 10 milhões de euros pelo Vitinho, a expectativa da torcida foi lá em cima, os torcedores adoraram, fizeram festas, teve Aerofly e os caceta. Mas em campo, propriamente, o Vitinho nunca correspondeu com o status de craque que ele chegou. Em campo, o Vitinho nunca mostrou a que ele veio ao Flamengo. Mesmo que o jogador tenha sido importante com a camisa do clube em vários momentos, inclusive conseguindo títulos importantes pelo clube, mesmo que ele não fosse titular absoluto, ele sempre foi muito utilizado. Mas mesmo assim, o Vitinho era extremamente criticado pela torcida. A impressão que o torcedor flamenguista tinha era que quando o time estava mal, o Vitinho conseguia se destacar e até surpreendia a torcida. Mas quando as coisas encaixavam, o time estava arrumadinho e ele devia aproveitar para se destacar, já que tudo estava redondinho no time, bom, aí o Vitinho parecia se complicar e errava tudo que ele tentava. O torcedor sabia que não faltava vontade, comprometimento no Vitinho, mas o estilo dele jogar e às vezes quando ele parava e não voltava para marcar, isso irritava demais o torcedor, que queria aquela intensidade o tempo inteiro. E é compreensível, o Flamengo no período que o Vitinho esteve lá, tinha timaços que estavam conquistando tudo, né, cara? No fim, o Vitinho deixou o Flamengo, com muita gente apostando que em outro clube ele ia dar a volta por cima. Parecia ser um bom jogador que só precisava de mais sorte e novos ares. O Vitinho saiu do Flamengo, recebeu proposta para jogar na Arábia Saudita e não pensou duas vezes. Era uma oportunidade de jogar sem tanta pressão em uma liga com menos cobrança e uma intensidade bem menor. Mas é aí que todo mundo ficou surpreso e até decepcionado, porque na realidade, mais uma vez o Vitinho decepcionou.
Contratado pelo Al-Ittihad, o jogador não agradou, recebeu poucas chances e acabou emprestado ao Al-Shabaab, outro clube menor ainda na Arábia. E em 6 meses pelo Al-Shabaab, ele fez 8 jogos e marcou um gol. Acabou sendo devolvido ao Al-Ittihad, que pouco tem utilizado o jogador. Inclusive, já mostrou desejo de emprestar o Vitinho ou negociar ele em definitivo, mas não conseguiu fazer negócio. Não apareceram interessados. A situação do Vitinho, embora financeiramente esteja resolvida, esportivamente, cara, é bem triste, tá? Em 2024, o Vitinho tem 1 gol marcado. Ao todo, desde que ele deixou o Flamengo em 2022, ele marcou 6 gols em 2 anos. E a gente tá falando de um cara que tá jogando na Liga Saudita, uma liga muito fraca. Mesmo que você se esforce, você não vai conseguir explicar o futebol e algumas coisas que acontecem no esporte. Você pode estudar, entender mais do assunto que a maioria e até acertar algumas vezes, mas no geral, ninguém vai conseguir explicar como algumas coisas na bola acontecem. Como é que alguém pode explicar que um garoto que arrebentava no futebol brasileiro, jogando muita bola e sendo contratado por milhões, iria simplesmente ser decepção jogando numa liga tão fraca quanto uma liga da Arábia Saudita? Hoje, não é exagero dizer que clube algum no futebol brasileiro, clube grande, teria interesse em contratar o Vitinho pelo que ele jogou nos últimos anos no Flamengo ou até agora na Arábia Saudita, cara. O Vitinho vem decepcionando demais, se perdeu completamente. E como é que explica isso? Não é uma lesão física, não foi nada grave que tenha mudado fisicamente, clinicamente o jogador. Talvez a pressão de jogar no Flamengo como contratação mais cara do clube na época e toda a cobrança da torcida tenham minado, abalado o jogador, destruído a sua confiança no próprio talento. É difícil dizer o que aconteceu. Às vezes, não tem mesmo explicação. As coisas só são como elas são. Hoje o Vitinho é uma peça descartável num clube da Arábia Saudita. E a gente nem tá falando de um grandão da Arábia Saudita, é o Al-Ittihad. Mas e você? Consegue explicar o que aconteceu com o Vitinho? O que você tem a dizer sobre isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Dá um like no vídeo e, cara, eu gostaria de dedicar esse vídeo aqui ao meu amigo Josué, o Robinho, que infelizmente nos deixou, sofrer um acidente. Que ele descanse em paz, enfim, que Deus conforte o coração de todos os seus familiares.